para começar aqui em Gálatas capítulo 3. Gálatas depois de 2 Coríntios, amém? Gálatas capítulo 3, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, amém? Capítulo 3, Gálatas, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridade, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua prosperidade, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Amém? Pode sentar já, irmão. Irmão, eu li estava lendo esse um tempo atrás, achei engraçado isso aqui, né? Sobre do que eu vou falar hoje. Mas primeiro, antes de entrar aqui na palavra, eu quero deixar um testemunho, que eu creio que esse testemunho que eu vou dizer, que todo mundo passa por ele, não adianta, que é o começo da sua jornada. Que todo mundo tem o começo da sua jornada, vocês sabem de onde nós vem lá daquele mundo, né? Que diz que isso não pode fazer e aquilo, e a gente só vai aprender dentro da palavra de Deus. Quando eu entrei nesse ministério, pedi tanto a Deus para me dar um ministério assim, que dá prioridade à palavra de Deus, e assim Ele me deu, que não precisava ir para a igreja, não precisava aquilo. Pedi de seguimento a Deus e Deus me deu. Ele falou para mim comer do rolo, porque é do rolo dele, quando Ele diz que sim, é sim, e acabou. Então eu comecei a servir a Deus. Eu queria viver uma experiência um pouco na igreja, um pouco no mundo. Porque eu tinha aquilo na mentalidade que não precisava ir para a igreja. Eu fui lendo a palavra, fui vendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e os profetas nos templos, na igreja. Já comecei a entrar. Aí mais na frente Jesus falava, não deixa de congregar como os outros dizem, né? Aí quando eu li a passagem de João, que João viu as 7 igrejas, Timóteo capítulo 3, que diz a minha casa é a casa do Senhor. Aí tem uma passagem que diz, que é o próprio Deus que diz, que Ele fala sobre 2 tabernáculos. É um tabernáculo feito por mão de homem e outro por não feito pela mão de homem. Eu fui deduzir que o templo que não é feito pela mão de homem é a videira que está no céu, né? Ele fala sobre a videira, e ele fala pelo templo que é feito pela mão de homem é a igreja. Aí a palavra me cercou. Foi na época que o bispo me chamou para ser obreiro da casa do Senhor. Eu falei, pronto. A palavra me cercou, não tem outra saída. Tem que ser obreiro da casa do Senhor. Não tem jeito. Então, irmão, eu queria viver nesse mundo, um pouco no mundo, um pouco na igreja. Eu fui ver na palavra de Deus que não é assim, né?
E a igreja, ela é uma aliança de Deus para nós. Ela é uma aliança que não deve ser quebrada de jeito nenhum. Aqui já foi dito que Jesus quer nos salvar, quer levar para a glória de Deus. Então nós não devemos quebrar as alianças que Deus trouxe para nós, né? E Jesus ainda diz que ele é o cabeça da igreja. Aí para mim, eu aprofundei mais que eu fui ver na Bíblia que nós não somos a igreja, nós somos templo do Espírito Santo. Aí me acabou de ver, eu falei, pronto, não tem saída não, é servir o Senhor até últimos dias da vida. Amém? Então veja só essa passagem aqui, ó. Gálatas capítulo 3, versículo 19, que vai falar sobre a promessa feita de Abraão, que veio lá de Abraão. Versículo 17, ele diz, mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma abolir de formas algumas promessas. Quando eu li a passagem que Deus, Jesus, ele trouxe as nossas enfermidades no corpo dele, para morrer por nós, né, que morreu numa cruz. Eu entendi isso aqui, que quando Jesus veio, ele trouxe todos os mandamentos da graça, que foi toda a aliança de Abraão para as nossas vidas, para não ser quebrada de maneira alguma. Por exemplo, um mandamento que a gente vai falar hoje sobre o dízimo. É que uns dizem que não pode dizimar, pode sim. Imagina a casa do Senhor sem o dízimo, oferta. Imagina a minha casa sem dinheiro. Qualquer lugar tem dinheiro. Ai de nós, ai da igreja se o Senhor não tivesse deixado esse mandamento. Aí tem uns dizem que o dízimo veio da lei, não veio, está aqui, ó. A lei veio 400 anos depois que Deus fez a aliança com Abraão. E essa aliança não foi para amanhã, para depois, não, foi para a vida eterna. Que Jesus veio e trouxe todas essas alianças. Você vê que o versículo 17, ele fala, não de todas, mas ele foi lá e falou de uma aliança, que foi Jesus. Ele não está abolindo as outras alianças. Ele está colocando todas as alianças que fez com Abraão, e ele está falando de uma, que é Jesus. É como diz a palavra, queira Satanás ou não, Jesus vai nos salvar. Queira Satanás não, Jesus vai voltar, vai nos salvar. Não tem homem que impede, não tem lei que vai impedir isso. Todas as alianças que Deus fez com Abraão, é para sim cumprir ela. Então, quando eu leio a Bíblia determinando uma coisa, não precisa eu procurar na Bíblia para dizer que não é aquilo, porque Deus não é mentiroso. Ele não vai dizer uma verdade para mim hoje, para amanhã dizer que não disse isso. Porque se está na Bíblia e acabou. O homem pode dizer o contrário, não adianta. Porque no dia que vai prevalecer, no dia do julgamento, não é o que me diz, não é dom é bom para nós, mas que vai prevalecer é a palavra. Se a palavra está dizendo, cumpra o mandamento, é para cumprir. Por isso que está escrito na palavra que poucos entrarão pela porta estreita. E os poucos é o que vai cumprir essa aliança que veio lá de Abraão. Todas as alianças que veio sobre Jesus que ele nos ensinou. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 12, vai explicar que depois da morte de Moisés, antes da morte de Moisés, Deus chama Moisés e tem uma conversa com Moisés, como é que foi o passado e como é que vai ser o presente.
E ele fala para Moisés como que vai ser tudo certinho depois da atravessar o Rio Jordão. Ele explica: se vocês cumprirem os meus mandamentos, eu abençoo vocês, mas se não cumprir, eu trago a maldição sobre vocês. E lá em Deuteronômio capítulo 12, ele vai explicar, ele trouxe um mandamento. Depois do Rio Jordão, é o dízimo e as ofertas. Ele estava falando do nosso sacrifício. Espera aí. Então, aqui em Gálatas capítulo 3, o que nós acabamos de ler, a própria Bíblia diz que a lei não podia abolir o dízimo. Se a lei acabou antes da travessia do Jordão e o dízimo passou, porque a lei não podia abolir o dízimo. Não podia abolir as nossas ofertas, os sacrifícios que nós trazemos sobre o altar. A lei não pôde abolir, porque não veio da lei, veio da graça. E quando Jesus veio para o novo mandamento, que traz as alianças de Abraão, a única coisa que ele não trouxe foi o que ficou antes do Jordão, a lei de Moisés. Não trouxe nada da lei de Moisés. Tudo morreu. Porque a lei não podia mexer na aliança do Senhor. O homem, a lei, o juiz não pode mexer aquelas alianças que o Senhor determinou para a nossa vida. Nós temos que entender isso. Deuteronômio capítulo 28. Se você ler o capítulo 28, ele vai explicar, ele vai ordenar quem não obedece os mandamentos. E ele diz: se vocês obedecerem meus mandamentos, eu abençoarei vocês em todas as áreas da vida de vocês. Na vida financeira, na vida espiritual de vocês, todas as áreas na vida de vocês. Mas se vocês não obedecerem meus mandamentos, eu trarei a maldição sobre a vida de vocês em todas as áreas de vocês. Inclusive no Deuteronômio capítulo 28, está escrito o tal do gafanhoto, que traz na mente da pessoa. O devorador está escrito lá. Que Malaquias, por que Malaquias já pede o dízimo? Porque a lei não podia abolir. Malaquias fala devorador, e tem muita gente que estuda para saber o que é esse devorador. Devorador, gente, é a maldição. É o que está escrito no capítulo 28. O devorador é aquele que devora em qualquer área da pessoa. Hoje, trazendo para os mundos, ele pode devorar a sua vida num cartão de crédito. Se aprofundar, se você não cumprir os mandamentos. Em qualquer área. Na área da saúde. Você lê a Bíblia, está escrito tudo isso que vai trazer para nós. Então, irmão, por exemplo, para começar a falar pelo dízimo, vamos começar em Gênesis. Em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 20. É facinho aí, primeiro livro. Amém? Glória a Deus. Jesus é bom. E o diabo não presta. Gênesis 28, capítulo 20. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Olha só. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Irmão, todo mundo aqui já conhece a trajetória de Jacó, o sofrimento dele, o que ele passou. Jacó foi enganado, né? Que ia casar pela uma moça, né? O chefe dele lá, o patrão dele ia liberar, ele mentiu, teve que trabalhar mais um período dobrado, não é isso? Para ter a recompensa dele. E ele fez, Jacó, ele fez esse voto com Deus.
que se Deus abençoasse ele ia fazer uma casa, ele deu até o nome, Casa de Deus, e ia devolver, a tradução está aqui, devolver o dízimo. Aí tem muita gente que diz, por exemplo, não, Jacó só deu o dízimo uma vez, não foi. De jeito nenhum. Você prestar atenção aqui, ó, no final do versículo 22, ele diz, e dê tudo que me deres. Você vê que Jacó não está falando do passado, Jacó está falando do presente. Jacó ele não está falando na tradução, o que Deus me deu eu vou dizimar. Jacó ele está dizendo mais ou menos assim, nos dias de hoje, se Deus me abençoar, se no mês que vem eu tiver salário, eu dizimo. Se no outro mês eu tiver salário, eu dizimo. Se no ano que vem eu ganhar meu salário, Deus me abençoar, eu dizimo. Você vê que ele não está falando do passado, ele está falando do presente. E se Deus me abençoar até o resto da minha vida, eu vou dizimar o Senhor. E Gênesis capítulo 33, versículo 17 até o 20, a Bíblia vai dizer que Jacó cumpriu com seu voto. Deus abençoou Jacó, Jacó voltou para a casa do seu pai, Jacó foi abençoado por Deus, e Jacó abriu a casa de Deus, e Jacó cumpriu. Aí fala, não, Jacó só foi uma vez no dízimo. Não foi, foi ó, para sempre. Dias após dia passava e Jacó dizimava. Quando Jacó, não está na Bíblia, isso aqui não é heresia que eu vou dizer, mas eu creio, quando Jacó fez a casa do Senhor, dentro da casa do Senhor, o que se prega, não é a palavra? Então Jacó pegou a palavra para todo mundo. O que ele pregou? A aliança de Abraão. Trazer as ofertas, os dízimos, todos os mandamentos que trazia fidelidade para o povo. Foi o que Jacó fez. Isso aqui, não, mas a igreja foi por um dia só, uma vez só, não foi. Você vê que Jesus trouxe esse mandamento para o Novo Testamento. E o que ele deu na mão de Pedro? A nova congregação com o Espírito Santo, não foi isso? E ele falou, nessa rocha é a igreja, a minha igreja. E ele falou o quê? Que as portas do inferno não prevalecerá por ela. Então ele estava falando, isso aqui é para sempre. É para sempre. O que Jacó fez aqui? O Jacó fez uma casa de Deus para o Senhor para sempre. Não foi só uma vez. Eu creio que Jacó cumpriu com seu voto. Jacó foi fiel a Deus. E Jacó passou tudo aquilo naquela casa, as fidelidades com Deus. E hoje a gente estamos esperando uma nova aliança, ser salvo por Deus. Nós não podemos quebrar essa aliança. De maneira alguma, irmão. O que está escrito tem que cumprir. Não adianta. Senão vai chegar lá, Senhor, mas eu preguei tua palavra, mas você quebrou os mandamentos. A gente não pode quebrar. Quando eu fui ver, antigamente, quando o povo vivia pela lei, eles viviam na lei, na risca. Quer dizer que não podia errar a lei. Aí no Novo Testamento já vem dizer que nós não vivemos mais pela lei, pela graça. Se nós cumprir ela certinha assim mesmo, a gente não vai ser salvo por ela, a gente vai ser salvo pela lei, pela graça. Porque a lei, a graça traz misericórdia. Se a gente errar, a gente pede perdão para nunca mais fazer. Mas não quer dizer que a gente vive pela graça, que tem que estar tropeçando, abolindo os mandamentos. Não adianta. Se na lei tinha que andar na risca, na graça é a mesma coisa, irmão. Não muda em nada. Tem que entender o que é a graça, o que é a lei. E no Novo Testamento ele diz que a lei não salva nós. Mas aquele que quer dedicar a lei é bom para nós. Porque se a gente andar desobediente perante o homem, a lei do homem, como é que a gente vai agradar a Deus? A gente andar desobediente diante da lei,
como é que a gente vai conseguir obedecer os mandamentos? Quem anda desobediente, você sabe que a lei veio para o desobediente, não é? Aquele que não quer cumprir a lei. Então, aqueles que não querem nada com Deus. A verdade é essa, irmão. Não é? E a gente vai andar desobediente? Crente, quem quer ir para o céu, não tem que andar em trânsito, em qualquer lugar, brigando, tropeçando na lei, não. Tem que andar na risca. Amém, irmão? Tem uma passagem que é muito polêmica, irmão. Muito polêmico. Hoje nós não vamos dar glória a Deus, é porque hoje é só uma passagem rapidinho. Não é? Porque o que dá a glória a Deus é louvor, é reteté, né? Mas hoje nós não vamos fazer isso não, porque o Senhor nos mandou fazer isso. Tem uma passagem muito polêmica, né, que é aquilo que eu falei. Quando o Senhor determina, que diz que aquilo é A, não precisa eu buscar na Bíblia, querendo desconsiderar aquilo que Deus falou. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que nós não podemos mentir um para o outro. Se eu chegar para o bispo e dizer uma coisa de manhã e à tarde chegar a falar outra, eu sou mentiroso. Mas Deus não é assim. Se Ele determinou que é assim, Pedro, João, Paulo, qualquer profeta não podia reverter as coisas. Não podia. Então, o que foi determinado pelo Senhor, acabou. Que nem Deus permitiu que ele quebrasse nenhuma aliança, que é o Pai. E assim ele fez. Ele não quebrou essa aliança do dízimo, de maneira alguma. Tem muita gente que estuda, faz estudo e procura para quebrar isso, irmão. Quando é em Gálatas, capítulo 3, esse que foi lido, versículo 16, 17, que diz que não pode de maneira alguma quebrar a aliança, ele está dizendo o seguinte: imagine se nós estivermos numa igreja, o pastor nosso for muito rico, e ele chegar para nós e dizer, não precisa dizimar que eu cubro as despesas. Nós estamos quebrando. Porque na Bíblia está escrito que cada um vai dar conta das suas obras. Não é o pastor que vai me salvar. A riqueza é dele. Se ele quiser cobrir a despesa, descobre. Pode cobrir a despesa. Mas eu não posso quebrar meu mandamento, que está escrito na Bíblia. Que tudo que acontece na igreja é o pastor que tem que fazer, não é? Nós temos que cumprir nosso mandamento. A palavra não diz que a verdade vós nos libertará? Aí quando a gente passa a verdade, aí diz que está apontando, aí diz que está julgando, diz que é direto. Não é isso? Quem quer ir para o céu vai ter que receber essa palavra. É dura, mas tem que receber, não é verdade? Porque o que eu entendo, quando a pessoa está julgando, é quando ele está falando o que não sabe. Quando ele fala uma coisa, que ele está cometendo o mesmo erro. Por isso que na Bíblia está, tira a trave do seu olho para falar do outro. Mas a palavra de Deus, meu irmão, ela funciona, é mais ou menos assim. Quando você vai no médico, existem dois tipos de colocar o remédio na pessoa. Quando a pessoa está enferma, ou ela é injetada no sangue, ou ela é engolida, vai para o estômago. Mas só quando ela entra no seu corpo, o que ela faz? Ela vai fazer um efeito. O efeito que ela vai fazer é lá na enfermidade. Assim é a palavra. A palavra, quando ela é lançada, ela vai lá no erro. E a pessoa não se aguenta. Não tem jeito. A palavra, ela vai no erro, irmão. A palavra, ela não vai no seu corpo por fora, te amaciando, passando a mão na cabeça. Ela vai no erro. Não tem para onde ela ir. Se você tiver com dor de cabeça, e você tomar um remédio para dor de cabeça, ele vai sarar a sua dor de cabeça. Ele não vai sarar seu problema de dinheiro. Não vai, ele vai sarar a dor de cabeça. Então a palavra, quando ela é lançada, ela vai para o erro. Eu não estou julgando aqui ninguém que está errando, eu também sou errado. Mas se eu ouvir uma palavra e sair falando mal da igreja que me apontou, então eu não recebi a palavra, não sei nem o que foi dito.
Não é verdade? Porque eu sou errado, eu erro. Não minto para vocês. A Bíblia fala que eu sou pecador. Tem uns pastores que eles me colocam na linha e pode ter que colocar mesmo. Aí vem a gente sai fungando, mas é o remédio, irmão. Não é? É o remédio. E não pega não, para ver na noite o Espírito Santo não pega. É desse jeito. Então, a gente que quer ir para o céu, irmão, quem não quer ir para a cadeia, respeita a lei. Quem não quer ir para o inferno, obedece os mandamentos. Acabou, não tem. Não é verdade? Não tem outro caminho. Se eu não quero ir para a cadeia, obedece as leis. Não quer ir para o inferno, obedece os mandamentos. Irmão, antes de ler aqui 1 Coríntios, segura aí, pode abrir. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Tá? Então, irmão, as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Não é verdade? Às vezes a gente dá um escorregão, o mundo fala. Por exemplo, morreu um rapaz esses dias, que vocês sabem que foi um ator aí, né? Que foi lá, desceu a lenha no rapaz, porque disse que matou a moça, ela fez aquilo, irmão. E Paulo era o quê? Paulo, quantos assassinatos ele levou nas costas? A Bíblia não fala que o reino do céu é para aqueles arrependidos, que não quer praticar mais? Se você anda roubando, praticando o que não deve, se arrepende e acabou. Deixa os outros falar, né? Não é verdade? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 ao 14. Eu não vou ler o contexto todo, porque vai demorar. Certo? Eu vou ler só a tradução. Porque aqui diz, não pode fazer, mas a palavra está dizendo que pode. A palavra está dizendo que pode. Não sou eu que inventei isso na minha cabeça. É a palavra que está dizendo. Então vamos lá. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo? E que os que continuam estão junto ao altar, participa do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que viva do evangelho. Amém? Então vamos falar sobre esse pedacinho, porque esse pedacinho, se ele está dizendo para mim que é a favor do que eu já disse até hoje, não precisa procurar na Bíblia mais, porque o Senhor não é mentiroso. A Bíblia diz que ai daquele que deixar um tropeço para o outro. Dá um tropeço para o outro para se tropeçar e perder a salvação. Será que Deus ia deixar um tropeço para nós? Ia pôr dúvida na cabeça de quem serve Ele? Que hoje pode dizimar, amanhã não pode. Hoje pode, não. As alianças foram trazidas sobre Jesus, para nós cumprir ela. Olha, primeiro, quando Paulo diz, não sabeis vós, primeiro ele já está aqui, dando uma chicotada. Quando ele diz, não sabeis vós, ele está dizendo, vocês sabem. Não sabe, vocês sabem. E tem outra coisa, quando ele diz vocês não sabem, irmão, quando uma pessoa sabe, é porque alguém já disse. Então, os antigos já pregavam. Vai começar a chicotada. Então, os antigos já falavam o que Paulo vai dizer, só a tradução. Não vou ler o texto todo. Não sabeis vós que os que administra, irmão, administrar o quê? É quem está, não é quem está com uma máxima, não seja pessoa poderosa, mas não é uma pessoa que está com um teto maior nesse lugar, né? Quem administra põe as coisas em ordem. Então ele está dizendo aqui, o que é sagrado. O que é sagrado? O tempo do Senhor, a palavra do Senhor, o ensinamento. A palavra, quem prega a palavra, está dizendo aqui, come que é do templo.
Tá? Quando ele está dizendo que como que é do templo, é aquilo que é chegado no templo, irmão. E o que foi determinado para o templo? Dízimo e oferta. Isso nunca mudou. E que os que continuam, estão junto ao altar. Irmão, esse que ele está dizendo, que continua junto ao altar, porque a Bíblia aqui, o contexto está dizendo quem vive do templo, quem vive do altar. E esse quem continua, é o que vive do altar está lá em cima, quem vive está aqui embaixo, próximo ao altar. Participa do altar, o que ele está dizendo? Ele recebe e eu levo. Porque se lá recebe, é porque eu participo aqui do outro lado. Eu acho que é igual a evangelização. Se a igreja manda um evangélico para ir lá, não precisa ir para longe não. Para Goiânia, para o Goiás. Manda para lá. Como é que ele vai sustentar? Do que é recebido do altar. Eu não posso pagar a passagem dele, mas se eu fizer qualquer situação que isso vai gerar a viagem dele, para o sustento dele, eu sou participante. É o que Paulo está dizendo aqui. Não é verdade? Eu não vou pegar meu carro e levar ele, mas eu dou 10, 20 reais, eu sou participante. É o que Paulo está dizendo. Se eu participar com o altar, lá do outro lado do altar, quem vive do altar também vai participar. Assim, presta atenção nisso aqui, ó, o que Paulo diz, tá? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho. Está falando do evangelismo, que viva do evangelho. Como é que vai mandar um evangelismo sem ter mantimento? E o sustento da igreja não é para ele? Não tem como. Aí, irmão, a gente às vezes passa pela palavra, a gente passa por cima, atropela e não presta atenção. Mas esses dias eu fui perceber isso aqui, ó, que o Senhor ordenou. Isso aqui é que tira tudo daqueles que dizem que não pode dizimar. Quem ordenou? O Senhor. Então, o versículo 14 está ordenando o 13. Paulo está dizendo que o versículo 14 ordenou o 13. Você não sabe, quem vive do altar, tem direito nele, nos alimentos, nos dízimos e oferta? Aí, irmão, eu fui traduzir, o que é isso aqui, ó, presta atenção. O que significa a palavra ordenou? Ordenou é um mandamento, que Jesus já trouxe lá quando ele veio. Os mandamentos que ele trouxe de Abraão, que o Senhor ordenou. Olha o que significa. Ordenou arrumar, dispor, colocar em ordem, ordenar que organiza o que foi decretado. O que Paulo estava pregando no versículo 13, que o Senhor ordenou, vocês que pregam a palavra, vivem da palavra, e vocês que dizimam, foi o Senhor que ordenou. Então é mandamento. Então aqui não precisa procurar na Bíblia dizendo, tal passagem tal, que não sei o que, não precisa dizimar. Não existe isso, irmão. Nenhum profeta vem na terra mentir. Jesus não veio mentir. Jesus não veio ensinar Pedro, João, dizer uma coisa e Paulo pegar uma coisa. O contrário, não existe isso. Você quer ver isso aqui, ó? Quem foi que corrigiu Pedro? Foi Paulo, não foi? Pedro, uma vez, ele estava considerando os fariseus lá, que viviam na lei, o judeu que vivia na lei. Então, Pedro já estava dizendo assim, não, você está certo, vocês querem viver pela lei, está certo. Beleza, concordando já quem vivia pela lei, sendo que Jesus já tinha pregado contra a lei. E Paulo viu aqui dali, Paulo repreendeu Pedro por causa disso. E na Bíblia diz que
que Pedro ficou calado, ficou na dele, porque ele sabia que ele estava errado. E na Bíblia, nas passagens de Paulo, está escrito que próprio Paulo diz que nós não podemos ser conviventes com erro, com as coisas erradas. Será se Paulo, bem aqui nesse versículo que eu li aqui, capítulo 9, 1 Coríntios, Paulo está convivendo com as coisas erradas? Será que ele lá repreendeu Pedro porque Pedro estava errado? Se o dízimo fosse errado, ele não tinha repreendido a igreja aqui, não? Porque Paulo, ele tinha essa estratégia, ele era sábio para pôr as coisas em ordem. E Paulo, ele tinha... E Paulo, ele gostava de pregar mais, sabe para quem mesmo? Lá de onde ele veio. É aqui, irmão, que entra. Tem gente que sai lá da lama, aí Deus dá algo na mão, aí já se sente poderoso e não quer voltar lá. A igrejinha é pequena lá, não vou pregar não, é na lama, não vou pregar não. Você sabia que Paulo, ele desejava pregar mais, era para o judeu lá de onde ele veio. Está escrito na Bíblia. Que ele tinha uma ânsia de tirar o judeu da lei. As pregações dele, não, mas foi daqui que eu vim, aqui está errado. E tem muito judeu que seguiu Paulo. Então quer dizer que Paulo aqui está mentindo para nós, porque ele repreendeu Pedro pelo erro, e aqui ele ia ser convivente com o erro da igreja, porque dizimava, porque vivia do altar. Então Paulo está dizendo aqui que foi Deus que ordenou. Em Mateus não tem um versículo Deus dizendo que não dizima. Irmão, se na Bíblia estivesse escrito para não dizimar, ela não ia deixar tropeço na vida de ninguém. Ela botava lá, não precisa mais dizimar, e acabou, pronto. Pronto. Assim como ela diz que quem quer ir para o céu tem que obedecer, você acha que ele ia... Olha, você pode ler Apocalipse, as visões de João vendo as visões das igrejas, e tinha uma igreja que já era de Paulo, era não sei do que, porque era riqueza, né? Você viu Jesus repreendendo a igreja por causa de dízimo? Em algum lugar? Você já viu na face da terra o Espírito Santo repreendendo alguém porque dá dízimo? Veja só. Aí existem dois argumentos para não dizimar. Existem duas linguagens de pretexto para não dizimar. Que é dois fatores. Dai de graça, e Jesus é o único sacerdote. Então vamos falar sobre esses dois argumentos. Vamos falar do dar de graça e receber. Não, é dar e receber de graça. Porque a pessoa tem que entender que dar é um, de graça é outro. Tem que entender as duas coisas. Então vamos falar do receber de graça. Porque o receber de graça, tem muita gente hoje que só quer receber, não quer dar. Quando a Bíblia diz receber de graça, ela está dizendo, não precisa mais comprar nada, eu que vou dar. Não precisa trazer envelope de dinheiro, é isso que Deus está dizendo, a Bíblia. Porque quando a gente recebe, é de volta de Deus para nós. Mas quando ela coloca primeiro, dai, para depois receber, aí é que entra no bolso, amigo, dai. Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui. Deus enviou 2 anjos para tirar uma família, me lembra aí? A cidade? Sodoma e Gomorra, não foi isso? Para tirar a família de Ló. Os anjos fez ou não fez? Mas o que foi que aconteceu antes, na frente da casa de Abraão, com esses anjos? Um sacrifício, que eles pediram pão e água. E o que foi que Abraão fez? Foi lá e fez o banquete. Os anjos comeu o banquete ou não comeu? Agora eu vou te falar, aqueles banquetes são de graça? Não precisou de dinheiro, não? A própria Bíblia fala que Abraão cuidava das terras, tinha dinheiro, e quando ele chegou lá, que Deus não deu a terra prometida, ele pagava aluguel da terra, antes de Deus dar a terra prometida. Então, se Abraão não tivesse dinheiro, não trabalhasse ali, como é que ele ia fazer o sacrifício para Deus? Os anjos. Quer outro sacrifício?
a aliança que Jesus determinou até ele voltar. Santa Ceia. A Santa Ceia, quando a Bíblia diz dai, ele não está falando dar dinheiro, ele está falando cumprimento dos mandamentos. Quando ele fala dai, é sacrifício do nosso corpo para ele. Vamos falar da Santa Ceia. A Santa Ceia é o maior sacrifício hoje que a gente tem dentro da igreja, que é a Santa Ceia. Se a pessoa prestasse atenção o que é a Santa Ceia, não faltava uma Santa Ceia. Aí eu vou falar para você aqui, quando Jesus determinou a Santa Ceia, que Jesus falou, vai lá, que um servo lá, não sei como é que foi a passagem, que eu me recordo, que ele ia preparar a Santa Ceia, não foi isso? Para aquele evento, quando ele chegar lá, está preparada a ceia. É igual nós aqui, irmão, a gente vai cear, tem um preparo. Agora eu me pergunto, aqui dali vai ser um sacrifício para nós, para Deus. É isso aqui, é o dai para Deus, para depois nós receber de graça. Agora a gente falar, precisa de dinheiro ou não precisa para preparar a ceia? Irmão, você quer fazer um sacrifício lá no monte, hoje à noite, tem que precisar de dinheiro. Deus não quer dinheiro. Mas na Bíblia está provado, quando eles pisam na terra, que eles vêm sobre carne, eles precisam. Eles se alimentam junto com a gente. Deus, dinheiro não é uma coisa maldição. Deus não ia deixar maldição para ninguém. Tudo dinheiro está lá no meio, tudo. Na casa de Deus, em tudo que é lugar. Então, dar e receber de graça é isso. É o nosso sacrifício. Irmão, aí a Bíblia fala, não, aí os outros falam, não, eu vou fazer um sacrifício, eu vou entrar para dentro da minha porta, fechar a porta, falar em Deus, em secreto, que Ele vai me ouvir. Irmão, isso precisa de dinheiro também. Você tem que comprar a casa, você tem que comprar a porta para fechar, você tem que ter dinheiro para fazer manutenção na casa. Eu faço manutenção na minha casa todo dia. Quebrou um negócio lá, eu ponho. Não é querendo ser melhor do que os outros, não, mas minha casa é organizada. Irmão, não existe dinheiro abaixo de Deus aqui, para a nossa carne, nosso corpo, dinheiro é a base. Porque se não fosse, eu não trabalhava não. Eu não precisava dele na minha casa, assim é a casa de Deus. O dízimo é muito importante, a oferta é muito importante. Aí, irmão, ó, veja só o mistério, ó. Eu estava lendo sobre a passagem de Salomão. Salomão foi um homem bem rico, foi ou não foi? O dinheiro trouxe alguma coisa errada para Salomão? Alguma maldição? Nunca. Aí eu falei, Senhor, por que Salomão era rico demais? Aí eu fui entender, porque as coisas de Davi passou para Salomão, e o resto foi Deus falou que ia acrescentar a ele. Irmão, porque veja só, tudo mudou, hoje tem que ter crescimento. Na minha casa tem que ter crescimento. Na casa de Deus tem que ter crescimento. No meu trabalho eu tenho crescimento. Eu vou fazer 7 anos na empresa. Hoje, eu não sou aquele que entrou há 7 anos atrás. Hoje eu sou uma pessoa diferente, porque o meu crescimento cresceu. Tudo tem que ter crescimento. E Salomão, ele foi rico, como diz a Bíblia. Não foi levantando de manhã cedo para trabalho braçal. Como Paulo diz, será se o Senhor não me ordenou, não me disse que eu saísse do meu trabalho braçal para trabalhar na obra? Porque tem gente que fala que quem trabalha da obra, quem vive do altar é vagabundo, e não é. É chamado. Se não sabe o que é chamado, não sai pregando em YouTube, dizendo que não precisa dar dízimo e aquilo, porque ele não sabe o que é chamado. Ele não sabe nem o que é sentir a dor de um membro dentro da igreja. Jamais de um pastor que tem que viver da obra. Irmão, eu estou pregando isso aqui, não é puxando saco de pastor não, porque eu defendo a palavra. Se ela está dizendo que não adianta. Se a gente dizer que vive o evangelho e não defender a palavra, não está fazendo nada. Não é? É a mesma coisa de você ter um irmão dentro de casa, você dizer que ama ele, e a primeira pedrada que os vizinhos dão nele, você não quer nem saber dele. Está errado, não está? Então, Salomão, ele prosperou. Vou dizer aqui como é que ele foi rico.
Porque, irmão, se o ministério crescer, o pastor cresce. Não tem que ficar olhando porque ele comprou o carro. Não tem como o ministério crescer e o pastor não crescer. Não tem. Assim foi Salomão. Salomão não tem nenhum versículo na Bíblia que dizia que ele ia trabalhar braçal depois que ele foi chamado. Não tem. Foi, olha, você vê no tempo de Salomão, o tempo de Salomão, até os ímpios, que não tinha nada a ver, levava coisa para o tempo de Salomão, abençoava o Salomão. Se o ministério crescer, o pastor vai crescer, gente. Isso foi dado por Deus. Não adianta. Se na minha casa eu ganhar R$1.000, amanhã eu ter crescimento e ganhar 2, a minha casa vai crescer. Vai ter uma geladeira nova, são os pastores. Eles vivem das obras. Agora tem muita gente aí que diz que tem crescimento na cabeça, irmão. O nosso crescimento espiritual é isso. E não vamos dar ouvido para ninguém não, vamos cumprir, vamos chegar até o final. Porque, ó, e tem outra aqui que eu não li. Onde que é? Já perdi aqui. Você me ajudar aqui, ó. Olha só o que Paulo diz mais, ó. Só baixa mais um pouquinho, se vocês me acompanhar. Versículo 16. Olha o que Paulo diz. Olha, depois dele ter dito isso aqui tudo, ó. Ele disse aqui, ó. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que nas passagens que eu não li, ele diz que foi impedido de receber o dízimo. Não é isso? Se você for ver na história de Paulo, quando Paulo se transformou de Saulo para Paulo, alguém foi lá, viu Paulo, pegou Paulo e levou no meio dos apóstolos. E a Bíblia diz que os apóstolos não queriam reconhecer ele como apóstolo. Ali ele já começou a ser impedido no chamado dele. Quando ele diz que ele foi impedido para receber o dízimo, missionária Terezinha. Agora eu pergunto uma coisa para vocês aqui, ó. Ei, presta atenção aqui, ó. Alguém já foi num lugar e foi impedido de entrar? Em algum lugar. Eu já fui. Quando eu era do mundo, eu já fui numa festa, chegou lá, não. Eu achava que era assim, mas alguém me impediu. Se Paulo foi impedido, é porque ele gostaria de receber. Como é que a pessoa é impedida sem gostar de ter aquilo? Se Paulo foi impedido de receber o dízimo, porque ele queria viver o dízimo. Aí aqui no versículo 16, que ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho, ele está dizendo é o seguinte, é dos obstáculos. Vocês não querem que eu receba o dízimo, não vivo do altar? Vocês não querem receber mais minha pregação? Não tem nada não, eu vivo o evangelho, eu sigo meu caminho. Eu vou pregar onde o Espírito Santo me chamar. Você não quer deixar eu viver disso daí? Ele está falando mais ou menos isso aqui. Ele está dizendo dos tropeços na vida dele, que nada impedir ele. Ele não está sendo contra o dízimo aqui, de forma alguma. Paulo, quando ele tinha autoridade, imagine se ele chegasse num lugar, se fosse errado, ele ia repreender na entrada. Ele tinha autoridade, ele Pedro. E falar em Pedro, quem foi que morreu dentro do templo lá, o casal? Porque mentiu, disse que ia trazer o dízimo. Ah, não, mas eles iam dizimar só uma vez, não era. Lá era costume dizimar. Porque eu não vou chegar para o bispo, Joabe e a bispa, e falar, eu tenho uma terra lá no norte, eu vou trazer o dízimo. Como é que você vai dizer que vai trazer um negócio sendo que não tem utilidade? Se ele disse que ia trazer o dízimo, porque tinha utilidade, então o pessoal dizimava lá assim. Não é o que estou dizendo, é a Bíblia. Não é verdade? Então, irmão, acabou, chega.
E quem quer ir para a glória aqui para o céu? Então cumpre os mandamentos, irmão. Cumpre os mandamentos. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque vai seguir na risca dos mandamentos. A Bíblia está dizendo, não precisa procurar mais na Bíblia, o Senhor ordenou. Viu, meu pastor? É trabalhoso, mas você vai viver do altar, viu? É isso que Paulo está dizendo. Viu? É trabalhoso para mim dizimar, mas eu vou trazer meu dízimo, porque é mandamento. Está apertado para mim, mas eu vou trazer. Ele está falando, ó, nada pode abolir. Nada. Ele está falando, nem as dificuldades de vocês podem abolir isso aí. Nem as dificuldades. Você vê o que Jesus, quando ele veio para a terra, ele teve um mandamento. Você acha que Jesus não queria desistir da cruz, gente? Mas foi um mandamento, hein? Nem as dor fez ele quebrar a aliança. E essa aliança permanece até hoje. E acabou. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.